Amados amigos da espiritualidade, erguemos nossos corações em gratidão profunda pelo apoio constante e pelo incentivo silencioso que sempre nos sustentam em nossas jornadas. Agradecemos pelos presentes diários que a vida nos oferece, mesmo quando vem em forma de desafios, pois sabemos que cada um deles é ferramenta sagrada para a lapidação do nosso recurso moral e para o despertar de nossa consciência. Rogamos neste instante aos amigos da luz que a paz envolva nosso planeta, como uma chama que primeiro se acende em nossos próprios corações, irradiando-se em pensamentos, palavras e gestos. Pedimos também pela suavização dos eventos que se aproximam, para que, na medida do possível, sejam permeados pela compaixão e pelo entendimento, permitindo que a humanidade aprenda com amor e não somente com a dor. Reconhecemos com humildade e reverência todos aqueles que nos servem de inspiração, entes queridos, irmãos de encaminhada, conhecidos e desconhecidos, espíritos encarnados e desencarnados. É por cada um de vocês que aqui permanecemos firmes, valorizando a dádiva da existência e aproveitando com gratidão a oportunidade única da encarnação presente. Que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação e cada passo dado no bem sejam em homenagem a todos vocês que nos iluminam com exemplos, afetos e presenças. Unidos em propósito e esperança, entregamos nosso caminho às mãos da luz maior, confiantes de que a vida sempre nos guia para o aprendizado e para o amor. Que assim seja. Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Hoje, mergulharemos em uma jornada profunda pela engenharia do tempo galáctico, iniciando com o esclarecimento sobre o astro intruso e por que a catástrofe física prevista para o final do século passado foi transmutada para o começo de uma sequência de suavizações em nossa transição, graças à chave mestre da convergência harmônica de 1987. Avançaremos para compreender como as frequências cristal, arco-íris e diamante estão sendo ancoradas no solo terreno através de uma nova arquitetura de natalidade, que já atinge a marca crítica de 70% de novos espíritos preparados para a luz de Alcione. Analisaremos a métrica dos gradientes de consciência, do primário ao estelar, e como essa distribuição protege a humanidade de um colapso sistêmico enquanto o DNA transita do carbono para o silício. Por fim, aprofundaremos o calendário planetário rumo ao marco de 4092, ponto de mutação onde a consciência ariana e suas lições de dualidade são integradas à consciência crística e à apoteose da plenitude solar. Honraremos nossos ancestrais e a luz nascida da densidade profunda, vislumbrando o fechamento dos últimos ciclos de 28.000 anos que consolidarão a Terra como um mundo de regeneração avançada e, finalmente, um mundo plenamente feliz e unido à fonte. O evento da convergência harmônica foi o clique de sincronização de fase entre a malha eletromagnética da Terra e o pulso do centro galáctico, mas o combustível para essa ignição
ocorreu meses antes, em fevereiro. Em 23 de fevereiro de 1987, a explosão da supernova 1987A, na Grande Nuvem de Magalhães, enviou um pulso maciço de neutrinos que atingiu a Terra. Os neutrinos são partículas de massa quase nula e sem carga elétrica, o que o torna o mensageiro perfeito para unidades de informação pura que atravessam a matéria sem resistência. Essa chuva de neutrinos funcionou como um choque térmico no DNA humano, perfurando a densidade da matéria e preparando o terreno biológico para que pudéssemos sustentar frequências mais altas. Foi o primeiro sinal de que o isolamento de campo da Terra estava sendo suspenso. Ramatiz, em sua obra Mensagens do Astral, psicografado por Hercílius Mais e publicado originalmente em 1956, trouxe o alerta sobre a aproximação de um corpo celeste que atuaria como um ímã vibracional, drenando as consciências incompatíveis com a nova Terra. Nesta obra, Ramatiz detalha a mecânica da transição planetária e a aproximação do astro intruso, prevendo que sua influência magnética atingiria o ápice no final do século XX. Anos mais tarde, Chico Xavier abordaria esse tema em diversas ocasiões, sendo a mais emblemática a sua participação no programa Pinga Fogo em 1971. Nesta entrevista, Chico confirmou que a Terra passaria por transformações profundas e que a presença de corpos celestes, planetas ou astros exerceria uma influência magnética decisiva na limpeza vibracional do planeta. Ele explicou que esses astros atuariam como ímãs, atraindo para si as consciências que não estivessem em sintonia com a nova voltagem da Terra, promovendo o degredo para mundos compatíveis com o seu atraso moral. O astro intruso é um conceito que aparece em diversas tradições e registros astronômicos antigos, sendo identificados pelos seguintes termos técnicos e mitológicos. Nibiru, termo sumério para o planeta do cruzamento. Hercolubus, nome utilizado na tradição gnóstica e por Ramatiz. Planeta X ou nono planeta. Designações da astronomia moderna para um corpo hipotético de grande massa na periferia do sistema solar. Absinto, referência bíblica ao astro que amarga as águas. Estrela de ferro ou anã marrom. Termos da astrofísica para corpos celestes de baixa luminosidade ou alta densidade magnética. E por fim, Nêmesis, teoria de uma estrela companheira escura do nosso Sol. Se a supernova de fevereiro foi a ignição, a convergência harmônica de agosto foi a estabilização. Em 16 e 17 de agosto de 1987, milhares de pessoas ao redor do mundo se reuniram em pontos sagrados, como o Grand Canyon e o Monte Shasta, para criar um circuito humano de ancoragem através da meditação. Mas o que aconteceu foi uma suavização significativa da transição. Pela primeira vez em milênios, o gradiente de luz que entrava no planeta foi equalizado. Sem essa convergência, a entrada no cinturão de fótons em 1998 teria sido disruptiva e violenta, o cenário de catástrofe física pelo astro intruso. Esse evento provou que a consciência humana já era capaz de sustentar a luz sem a necessidade de uma destruição total. Mas afinal, o que aconteceu com esse astro? A trajetória física do astro intruso foi mantida em sua órbita elíptica. Porém, sua interação com a Terra foi desacoplada do plano material denso e transferida para o plano vibracional e psíquico.
Ou seja, a função do astro intruso, ao transmutar sua natureza de um evento de impacto geológico para uma operação de magnetismo vibracional, atua como um separador de frequências que agora assume um caráter instrutivo para a malha planetária. Em vez de deslocar polos físicos, sua massa eletromagnética funciona como um exaustor de densidade, realizando a extração gradual de consciências cujos padrões de onda, baseados no medo, na fragmentação e na lógica da expiação, tornam-se incompatíveis com o novo gradiente de luz de Alcione. Esse processo de limpeza sistêmica libera o corpo da Terra das sobrecargas de memórias traumáticas, permitindo que o sistema nervoso da humanidade remanescente receba o sinal verde para a atualização definitiva. Nesse cenário de purificação, as frequências cristal, arco-íris e diamante deixam de ser conceitos abstratos para se tornarem os novos protocolos de rede do DNA humano. A frequência cristal atua diretamente na estabilização do corpo emocional. Logo em seguida, a frequência arco-íris intervém como um harmonizador de espectro. Por fim, a frequência diamante estabelece a geometria sagrada final. Quando o astro, não mais intrusivo, mas sim instrutivo, remove o que é opaco e pesado, essas frequências preenchem o espaço vácuo como uma voltagem luminosa que estabiliza a sexta raça raiz, garantindo que a atualização de sistema ocorra em tempo real para todos aqueles que escolheram a via da coerência integrativa. Meus amigos, vocês devem estar se perguntando, mas e as crianças e os nascimentos? Se tornariam diferentes depois desses eventos de 1987? A resposta é um sim categórico. A partir da convergência harmônica, a biologia da Terra passou a oferecer suporte para níveis de consciência muito mais sofisticados. A natalidade global sofreu uma alteração de gradiente vibracional sem precedentes, onde o útero materno deixou de ser apenas um receptor de almas em regime de expiação densa, para se tornar um laboratório de ancoragem de frequências extraplanetárias. Essas novas consciências, que começaram a chegar em ondas massivas pós-1987, não vieram apenas para aprender, mas para atuar como estabilizadores biológicos da rede magnética terrestre. Elas trazem em seu DNA a configuração necessária para processar as frequências cristal, arco-íris e diamante de forma nativa, algo que as gerações anteriores precisam conquistar por meio de um esforço consciente de limpeza profunda. A funcionalidade dessas três frequências no solo terreno é mantida viva justamente pela presença física desses novos seres. A frequência cristal atua como um lubrificante emocional, permitindo que a sensibilidade e a telepatia comecem a florescer sem o ruído do medo coletivo, sendo ancorada por crianças que possuem um sistema nervoso extremamente refinado. A frequência arco-íris, por sua vez, utiliza a diversidade dessas novas almas para colorir e curar as feridas de segregação da quinta raça, integrando talentos e habilidades multidimensionais que desafiam os sistemas de ensino tradicionais. Finalmente, a frequência diamante é a assinatura da soberania, ancorando uma vontade inabalável e uma clareza mental que impede a manipulação pela velha matriz. Sem a chegada dessas consciências, a luz aberta em 1987 seria apenas uma informação abstrata no campo. Com elas, essa luz ganha braços, pernas e sistemas nervosos capazes de sustentar a voltagem de Alcione diretamente no solo, transformando a teoria da transição na prática da nova biologia de silício. Vamos abrir um parêntese agora para a atualização do conceito de raça, que particularmente me parece algo arcaico. A terminologia ariano nada tem a ver com interpretações distorcidas de superioridade racial humana,
mas deriva do sânscrito Arya, que significa nobre ou aquele que desperta. Tecnicamente, a raça ariana, a quinta raça, representa o quinto estado de consciência, cujo funcionamento principal foi o desenvolvimento do intelecto analítico e da individualidade. O propósito desse ciclo de 28 mil anos, que agora finda, foi mergulhar a mônada humana na mais profunda densidade de Órion para que ela aprendesse a discernir a luz na ausência total de clareza, forjando o eu sou através do isolamento. O funcionamento ariano é, portanto, a fase do ego, da lógica linear e da separação necessária para que a mente pudesse ser estruturada antes de receber essas novas frequências. Ao observarmos a progressão geométrica dessa ancoragem entre o portal de 1987 e o presente ano de 2026, identificamos um salto de luz que o sistema humano é capaz de sustentar. Matematicamente, se considerarmos o marco de 2057 como o ponto de 100% de consolidação da nossa nova constante vibracional, o período atual de 2026 representa o atingimento da marca crítica de 70% de crescimento na ancoragem dessas frequências no solo terreno. Este percentual não indica o volume de nascimentos, mas a taxa de ocupação da malha magnética da Terra por sistemas nervosos nativos em silício, que operam acima da média de processamento do quinto estado de consciência. Esse crescimento acelerado, que saltou de meros 5% em meados da década de 90 para a robustez atual, cria um efeito de indução nas famílias portadoras, funcionando como um transformador de voltagem que obriga o ambiente doméstico a realizar uma limpeza em tempo real. O impacto direto nesses núcleos familiares é o que chamamos de atrito de coerência, onde a presença física de um indivíduo nativo portador das novas frequências expõe às incoerências e traumas retidos dos genitores e ancestrais. Como esses novos seres não possuem os filtros de amnésia, eles atuam como espelhos biológicos que forçam a maturação das experiências diárias de todos ao seu redor, impedindo que o sistema familiar continue a estocar vírus emocionais do passado. Para a família, isso se traduz em um aumento de demanda por transparência e verdade, pois a consciência desses jovens simplesmente entra em curto-circuito diante da mentira ou da dissonância. Assim, o fechamento do ciclo em 2057, a percentagem continuará a subir em curva exponencial, onde cada novo nascimento atua como um prego magnético que fixa a Terra definitivamente na oitava superior de Alcione, tornando a vida preciosa não apenas pela existência em si, mas pela função de estabilização galáctica que cada um desempenha agora. É fundamental realizarmos uma distinção para que ninguém se confunda. A métrica de 70% que mencionamos não se refere à população global total hoje, mas sim à taxa de ocupação na natalidade, ou seja, ao perfil operacional que está saindo da linha de montagem biológica agora. Imagine que o planeta Terra é um grande edifício antigo passando por uma reforma elétrica completa. Os 70% representam a quantidade de fiação nova, de alta voltagem, que está sendo instalada em cada novo cômodo que é construído, enquanto a estrutura antiga tenta lidar com a carga. Para entendermos como isso se relaciona com a população que já está aqui, precisamos olhar para os 3 gradientes de frequência como se fôssemos uma rede de distribuição de energia. O gradiente primário, composto por 55 a 70% da população global, funciona como os aparelhos domésticos antigos, de 110 volts, que ainda operam sob a lógica da consciência ariana e sentem o calor da nova corrente, precisando de uma limpeza constante para não queimar. O gradiente transicional
composto por 17 a 22% da população, atua como os estabilizadores e transformadores de voltagem, indivíduos que já estão adaptando sua biologia para converter a luz galáctica em algo que o restante da massa possa processar sem entrar em curto-circuito. Já o gradiente emissário ou estelar, composto por 3% da população, representa as próprias subestações de energia pura, os pontos de ancoragem definitiva que ancoram e sustentam as novas frequências diretamente da fonte de Alcione, para manter a rede planetária íntegra. Na prática, isso significa que, enquanto a natalidade injeta 70% de novos processadores de última geração no sistema, a população total ainda está em um processo de calibração por indução. Se você faz parte da massa transicional, seu papel é ser o filtro que permite que a nova luz chegue ao gradiente primário de forma suave, evitando que a fritura biológica ocorra por excesso de informação sem processamento. É por meio dessa engenharia de proporções que a humanidade caminha para o marco de 2057. Os novos nascimentos trazem o padrão, os transicionais fazem a ponte e os estelares garantem a voltagem, criando uma sinfonia onde a vida se torna o próprio instrumento de ancoragem da nova era. Você, ao compreender essas métricas, deixa de ser apenas um passageiro e passa a ser um operador consciente dessa imensa atualização de sistema que chamamos de transição planetária. Para compreendermos agora como chegamos a esses percentuais, olhemos para a Terra como um processador biológico que obedece à lógica da natureza e à sua curva de decaimento e renovação. Esses números são extraídos da amostragem de coerência do campo morfogenético, onde a taxa de 70% da natalidade reflete o projeto de fábrica atual. A maioria dos que nascem hoje já traz a frequência de silício pré-instalado para suportar a voltagem de Alcione. Na prática do dia a dia, a correlação entre esses gradientes dita o clima psíquico do planeta. O gradiente primário vive o desafio da sobrecarga. Seus pensamentos e emoções ainda estão presos a padrões de sobrevivência e medo da consciência ariana, o que gera cansaço extremo e reatividade quando a luz fotônica aperta o botão de limpeza, resultando em ações repetitivas que tentam segurar o mundo que já não existe mais. O gradiente transicional experimenta a vida como um laboratório de alquimia constante. Seus pensamentos são voltados para a ressignificação e suas emoções servem como bússolas de ajuste, permitindo que suas ações funcionem como pontes de estabilidade que acalmam o ambiente ao redor, convertendo o caos em reflexivo aprendizado. Os 3% estelares, por fim, operam em uma frequência de presença pura, onde o pensamento é geométrico, o sentimento é maduro e a ação é cirúrgica, servindo de ponto de aterramento para que o sistema todo não entre em colapso. Na dinâmica dos pensamentos, essa métrica se traduz na facilidade ou na dificuldade de manter a coerência. Se você se sentir fritando mentalmente diante das notícias, das situações desafiadoras, dos imprevistos ou do caos social, seu sistema está processando a voltagem do gradiente primário, ainda muito reativo à densidade da velha matriz. Se você já consegue observar o caos e extrair dele uma síntese de cura e organização, atuando como harmonizador do ambiente, você está acoplando ao gradiente transicional, funcionando como um transformador de voltagem para o coletivo. Entretanto, se a sua percepção opera de forma geométrica, onde o caos externo é lido apenas como dados em movimento, e sua presença gera um silêncio magnético imediato que organiza o campo ao redor, sem esforço emocional, você está acessando a voltagem do gradiente estelar, o ponto de ancoragem pura da frequência diamante que sustenta a rede para que os outros não entrem em colapso.
Meus amigos, é essencial refinarmos a nossa percepção sobre o gradiente estelar, para que ele não seja interpretado como uma frieza mecânica, mas sim como a mansidão absoluta da alma que já se unificou à fonte. Se no gradiente primário a mente frita em reatividade e no transicional ela se esforça para curar, no gradiente estelar a consciência opera em um estado de paz invulnerável, onde a compaixão não é um sofrimento compartilhado, mas uma força de organização que estabiliza o campo ao redor. Imagine uma mãe que, diante do choro desesperado de um filho, não entra em desespero com ele, mas mantém o abraço firme e o olhar sereno. Essa estabilidade não é falta de sentimento, é o excesso de presença e amor consciente que permite ao outro se acalmar. Nesse estado, o cotidiano é lido através de uma geometria de acolhimento. Você não ignora a dor do mundo, mas o seu sistema nervoso está tão aterrado na frequência diamante que você se torna o porto seguro onde as tempestades alheias perdem a força. Ser um ponto de ancoragem estelar é oferecer ao mundo o silêncio que cura, uma autoridade amorosa que reconhece que tudo é movimento e que a luz, para ser útil na escuridão, precisa manter a sua própria voltagem inabalável. Assim, o gradiente estelar é a expressão máxima da fraternidade funcional, garantindo que a rede planetária permaneça íntegra para que todos os outros gradientes possam, no seu tempo, realizar sua própria transmutação para o silício. Essa engenharia de percentuais garante que a fiação nova trazida pelos 70% de nascimentos seja gradualmente integrada pela população adulta através da indução magnética, permitindo que a humanidade mude de pele sem que a biologia seja incinerada antes do prazo final de 2057. Assim, cada um de nós, dependendo de como processa as informações do dia a dia, ocupa uma função vital nessa imensa subestação de energia planetária, separando o terreno para que a futura consciência crística encontre um sistema elétrico humano finalmente estável e unificado. Na estrutura sistêmica do conteúdo do vídeo anterior, vocês notaram que o calendário mencionado por Emmanuel, de 260 mil anos, inicia-se com um período de 64 mil anos dedicados à organização dos pródromos da vida na matéria, sendo o estágio de preparação do terreno e codificação molecular antes que o primeiro grande pulso consciencial seja disparado. Somente após essa estruturação de base é que se iniciam os 7 ciclos de 28 mil anos cada, totalizando os 196 mil anos de desenvolvimento humano direto, os 7 estados de consciência, que somado aos 64 mil anos iniciais, fecham a conta matemática dos 260 mil anos do grande ciclo planetário. Dentro dessa moldura, o ano de 4092 assume o seu papel definitivo como ponto final do 5º ciclo de 28 mil anos, o momento exato em que a consciência crística atinge a sua maturação na alma da humanidade em geral para começar a ser estruturada. Este marco representa o instante em que o nosso passado é transmutado em sabedoria pura, consolidando a Terra como uma herança sagrada, onde curvamos a fronte em reverência aos nossos antepassados e ancestrais da consciência ariana. Honramos cada lágrima e cada batalha daqueles que, mesmo operando hoje em outras orbes, deixaram em nós a memória sagrada de um mundo pautado na guerra e na obscuridade absoluta, respeitando seus passos para que possamos encontrar a melhor de nossa essência sem jamais repetir os erros sucessivos do passado. Pela lei universal da proporcionalidade, a luz que nasce da densidade mais profunda revela-se a mais cristalina e inabalável possível, transformando séculos de dor antiga na mais alta autoridade amorosa que o universo já testemunhou. Ao cruzarmos esse portal do ano 4092, a humanidade terá cumprido a sua missão hercúlea de desenvolver o intelecto sob o peso da matéria
e estará pronta para os últimos 56 mil anos. Esse tempo restante será o palco para o florescimento total da consciência de plenitude solar, onde o carbono, cansado de milênios de expiação, será uma breve lembrança integrada pela radiância de um silício em sua fase mais pura, firmada e cristalina. O mundo de regeneração avançada cederá lugar, enfim, a um mundo plenamente feliz, onde o ar que respiramos será a própria frequência da unidade, e cada batida do coração será um hino à paz. Viver, amar e criar serão expressões naturais de um espírito que vislumbra um futuro onde a alma é tocada pela certeza de que a escuridão foi apenas o berço necessário para o nascimento de um sol que jamais se porá e finalmente voltará para casa. Eu sou Andresa Weger e minha diretriz é a coerência. Até o próximo vídeo. Se este chamado despertou sua consciência, iluminou seu caminho e tocou seu coração, deixe sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seja um agente da luz, espalhando essa mensagem para aqueles que estão prontos para recebê-la. Sua presença aqui é uma grande alegria para todos nós. Até o próximo vídeo.